Queria chamar a atenção do torcedor do Galo para essa matéria que vai entrar agora com o nosso Wellington Campos. Porque cada vez mais vai ficando claro a diferença de tratamento que aconteceu com o Atlético em Belo Horizonte, a perseguição que houve com o Atlético em Belo Horizonte e a diferença do poder público do que acontece com os outros pro que aconteceu aqui. Wellington Campos. Alô, João, alô, amigos do programa Bastidores. Pois é, um domingo de Fla-Flu aqui no Rio de Janeiro, mas a grande notícia para o Flamengo, quem traz é um vascaíno, isso mesmo, o prefeito Eduardo Paes, e brincou nas redes sociais ao lado do deputado federal Pedro Paulo de que vai amanhã desapropriar o terreno que fica no gasômetro e onde o Flamengo quer construir o seu novo estádio. Vamos ouvir o prefeito ao lado do deputado federal, brincando aí com os torcedores, mas trazendo uma grande notícia para o futebol carioca. Hoje eu tô aqui num dos momentos mais tristes da minha vida como prefeito, né, para dar um recado para tal da nação rubro-negra, né? Agora, eu sei diferenciar o que canta meu coração, que diz meu coração, que é Cruz Maltino. Eu não tenho coração, tenho uma Cruz de Malta aqui, e o interesse da nossa cidade. Então, estou aqui com o deputado federal Pedro Paulo. A gente está publicando amanhã, no Diário Oficial, a desapropriação por leilão em asta pública, depois vocês entendem o que é, do novo estádio do Flamengo ali no terreno do gasômetro, né? É o início de um projeto, o início de um sonho. Flamengo, o Vasco, Fluminense, o Botafogo, os clubes cariocas, especialmente os 4 grandes, têm uma importância enorme para a economia do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Flamengo, por ter mais torcedor, infelizmente mesmo, não vou fazer média pro flamenguista, não. Eu faço. Infelizmente, o Flamengo é o que tem mais torcedor, né? E no Brasil inteiro tem muita gente que vem pro Rio só para ver o jogo desses caras, não sei porquê, né? Pelada do caramba sempre, Vascão é que arrebenta. São Januário é sempre muito melhor, mas enfim, a gente entende esse papel, é importante para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai fazer só um estádio, né? Ali vai ser um lugar de entretenimento, vai ter centro de convenções, já exigi isso do Flamengo. O flamenguista engana a gente, mas tudo bem. Então estou aqui fazendo esse registro, né? Vamos ter um caminho a percorrer ainda, não está tudo resolvido, mas a gente está trabalhando, vamos trabalhar junto com a direção do Flamengo, com o presidente Landim, com os presidentes que vierem, para que a gente possa realizar esse sonho da nação rubro-negra. Aí o prefeito Eduardo Paes, um momento importante, é uma área da Caixa Econômica Federal, de um fundo de investimentos. A Caixa avalia em 750 milhões, Flamengo avalia em 250 milhões e vai ganhar esse terreno para a construção do seu estádio, inclusive tendo a obrigação de construir um centro de convenções para 80 mil pessoas. Boa notícia para o futebol carioca e para o torcedor rubro-negro, né, João? Boa notícia para a cidade do Rio de Janeiro, né, Wellington Campos? Boa notícia para o futebol, boa notícia para todo mundo. Agora, eu queria chamar a atenção, você que está em casa, se você entendeu o que aconteceu no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro vem a público, ele que é vascaíno, que acabou de aprovar para o Vasco da Gama o uso do potencial construtivo de São Januário como moeda para o Vasco da Gama reformar o seu estádio. Ou seja, o Vasco vai pegar o potencial construtivo que tem em São Januário, vai vender no mercado privado, vai botar 400, 500 milhões de reais no bolso para melhorar e reconstruir São Januário. Podemos usar até esse termo, é reconstruir, vão fazer de novo o estádio. Isso. E o Flamengo acaba de ganhar da Prefeitura do Rio de Janeiro um terreno de 250 milhões de reais. Tá errado o prefeito do Rio? Não, tá certo. Sabe por quê? Porque aonde chega um estádio de futebol, chega emprego, chega turista, chega desenvolvimento, chega arrecadação tributária. Errado tava quem perseguiu o Atlético aqui em Belo Horizonte para que o Atlético não pudesse fazer o seu estádio. O estádio do Atlético era um estádio, Ale, para 60 mil pessoas.
60 mil pessoas, o Atlético, mais de 60. O Atlético perdeu quase 20 mil lugares no seu estádio. Quase 20 mil lugares no seu estádio por causa de pirraça e picuinha da Prefeitura de Belo Horizonte na época da gestão do Calil. E pior, além de perder 20 mil lugares no seu estádio, perder 4 anos com burocracias, com tudo quanto é tipo de problema, cada dia arrumava um pelo em ovo diferente no estádio do Atlético. O Atlético ainda tomou mais de 250 milhões de reais de pancada em contrapartidas. Cara, é a contramão do mundo. Eu tive outro dia, Ale, em Orlando, nos Estados Unidos, programa Vauara esses dias, com o pessoal do Orlando City. E eles dizendo o seguinte, olha, quando nós falamos que queríamos fazer o estádio aqui, a prefeitura revirou o mundo. Desapropriou casa, mudou rua, mexeu em tudo e nos ajudou com dinheiro, com financiamento. Por quê? Porque nós revitalizamos a área. O estádio do Orlando City é ao lado de uma Cracolândia em Orlando. E aos poucos a região vai se arrumando, vai se ajustando, vai se melhorando. Sabe? Aqui, a Prefeitura de Belo Horizonte, por uma picuinha política de clube, né, de briga interna dentro do Atlético, fez exatamente o contrário. Arrebentaram com o Atlético. O Atlético hoje paga por uma perseguição política que houve na gestão do Calil com o clube. E olha, isso está muito claro com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, Ale. O prefeito do Rio de Janeiro deu 400 milhões em potencial construtivo pro Vasco, está dando um terreno de 250 milhões pro Flamengo. Aqui, o terreno onde foi construído o estádio do Atlético era um terreno que foi doado à época pelo Rubens Menin na pessoa física. Olha. Pessoa física, o terreno era dele, estava em nome dele, ele foi lá e doou. Não satisfeito com isso, a prefeitura falou, 60 mil pessoas, não. Pode diminuir 20 mil aí, porque senão não aprova. Que loucura. Então tirou 20 mil cadeiras logo a mais do estádio. E depois ainda foi e meteu mais de 250 milhões de contrapartida no Galo, cara. Olha a diferença do que o Rio de Janeiro tá fazendo. Veio o prefeito do Rio e fala o seguinte, não, olha, não me importa se é Vasco, se é Flamengo. Ele brincou muito durante a fala dele, é um baita de um comunicador, o Eduardo Paes. Ele brincou ali, não, sou flamenguista, sou vascaíno, esse Flamengo, Mas o cara pegou e falou o seguinte, gente, olha, o jogo do Flamengo, vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil pra assistir. Tá gerando emprego. O cara do churrasquinho tá vendendo churrasco ali. O cara do hotel tá reservando, o taxista tá transportando, o motorista de Uber tá trabalhando, o cara que fica na portaria do estádio, o cara que fica na catraca, o cara que fica na roleta. Eu me lembro de ter presenciado uma reunião da diretoria do Atlético, aí na minha função de parlamentar, de deputado, com a prefeita de Contagem, Marília Campos, onde o Atlético chegou para Marília e falou, Marília, nos ajude na qualificação de pessoas, porque o estádio está ali no meio das duas cidades. Porque nós vamos precisar de 300 pessoas todos os jogos para trabalhar no estádio. 300 pessoas. Todos os jogos. Sem contar o bar do Daniel que está ali do lado. Quantos empregos são naquele bar do Daniel? Mãe. Se não fosse o estádio do Atlético, tinha aquele bar ali? Imagina. E deve ter mais uns 10 ou 15 ali do lado. Tá cheio de gente, dia de jogo do Atlético, ganhando dinheiro com a Airbnb nos apartamentos que estão ali do lado. Todo jogo, taxista só não pega passageiro ali quem não quer. Sabe? Pô, é uma sacanagem. E passou da hora da Prefeitura de Belo Horizonte, da Câmara Municipal, reverem a sacanagem que foi feita com o Atlético, porque as obras que têm que ser feitas ali são obras de obrigação da Prefeitura. Ninguém tá pedindo pra Prefeitura ir lá e pagar o estádio do Atlético, como a Prefeitura do Rio tá pagando o estádio do Vasco, nem como a Prefeitura do Rio tá pagando o terreno do estádio do Flamengo. É só não sacanear. É só não querer que o Atlético, que é uma entidade privada, tenha a obrigação de fazer uma obra que deveria ser de obrigação do poder público e que por maldade, não tem outro nome, maldade da gestão do Calil, caiu no colo do Atlético. Porque não é inteligente, né, João? Eu posso dar o meu testemunho porque eu vim de São Paulo, né? E sempre recebo ali familiares e amigos na Mansão dos Olivenças, como é chamado. E todo mundo faz questão de ir nos estádios.
Isso é evidente, isso é lógico, isso é uma atração para a cidade. Você ter uma arena, você ter um estádio desse porte, é uma atração para a cidade. E a gente que trabalha no esporte é até mais fácil, mas quem está nos ouvindo, quem está nos vendo também. Tem muitos colegas que fazem turismo do futebol. Mas muita gente que vai vou para esse lugar porque tem esse estádio. Ale, quantos mil torcedores vêm do interior de Minas? Nossa. O cara sai de Divinópolis, o cara sai de Sete Lagoas, o cara sai de Betim, de Lagoa Santa, de Montes Claros, de Ipatinga, da minha querida Caeté. O cara ganha dinheiro na cidade dele, ele produz a riqueza na cidade dele e ele vem gastar aqui em Belo Horizonte. Eu vou até propor um exercício. Vá ao Maracanã em dia do jogo do Flamengo, você vai ficar surpreendido com o número de turistas que assistem os jogos do Flamengo no estádio. Que é o que nós, brasileiros de classe média, fazemos quando vamos ao exterior. Exatamente. Eu jamais fui aos Estados Unidos sem ir numa atração de esporte. Ou eu vou no beisebol, ou vou no futebol americano, ou eu vou no basquete, onde eu tiver, eu vou, porque é gostoso aquilo ali. E eu tô vendo aqui no chat um monte de gente dizendo, mas o Rio de Janeiro pode tudo. Não, gente. Vamos abrir a cabeça e ver o que está acontecendo no mundo. Sabe por quê? O Buffalo Bills está construindo o estádio dele de futebol americano. Lá no norte dos Estados Unidos, quase divisa com o Canadá. Você sabe quanto que o governo da cidade investiu no estádio? Quanto? $500 bilhões. $500 bilhões. E não foi assim, deixou de cobrar contrapartida, não. Botou o dinheiro, pegou o dinheiro do imposto do contribuinte e botou no estádio. Sabe por quê? Porque sabe que isso vai voltar dobrado, triplicado, quadruplicado para a cidade, para o contribuinte, ao longo dos anos, com o que a cidade vai arrecadar de imposto ali, com o que vai gerar de emprego para a cidade ali, o que vai incrementar a economia da cidade. E vai impactar, sabe? Né? É muita covardia, muita covardia. O que fizeram com o Atlético foi uma sacanagem e tá cada vez mais clara a sacanagem que fizeram.